Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Então, vamos lá assistir a nossa aula? Cai, balão na rua do sabão. O galho e a galinha foram... Muito bem, iniciamos o nosso assunto sobre a natureza. Gostaria que você pegasse o seu livro e colocasse na página 345. Vou dar um tempinho para você ir lá buscar o seu livro, tá? Para nós juntos entrarmos nesse assunto. De trás para trás. O galho e a galinha foram... Creio que você já está com o seu livro na mão. E então, vamos lá, né? Eu gostaria que você observasse essa imagem juntamente comigo, tá? Essa imagem é uma foto e ela demonstra para nós a natureza. Na foto nós encontramos vários elementos que são luz do sol, animais, vegetais, o solo, a água e as rochas. Todos eles fazem parte do ambiente, ou seja, todo esse conjunto forma a natureza. E um depende do outro. Observe nessa imagem que os animais, eles fazem parte da natureza e eles dependem da natureza. Olha só, estão tomando água, né? Ou estão tomando um banho. E nós observamos que as plantações também precisam do solo fértil, né? Ou seja, um precisando, um depende do outro, né? A natureza, ela é perfeita, uma natureza que Deus proporcionou para todos nós. O galho e a galinha foram à festa em Portugal. O galo foi de calça e a... Muito bem, prosseguindo com a nossa aula sobre a natureza, né? E continuando com o assunto sobre os seres vivos, que também faz parte da natureza. Nós temos aqui dois exemplos, tá? Os animais e os vegetais são seres vivos. Os seres vivos nascem, alimentam-se, crescem, podem se reproduzir e, por fim, morrem. Olha só, eu tenho aqui dois exemplos do girassol e do pato. O girassol é um ser vivo, ele nasce, cresce, se reproduz e morre. O pato também é um ser vivo, ele nasce, cresce e reproduz e morre, ok? Tem esses dois exemplos. As plantas, eu tenho aqui esse exemplo da planta. As plantas necessitam da luz solar para completar o seu crescimento. O sol é um dos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento das plantas, pois é através dele que todas as plantas conseguem energia para sobreviverem. Ok? Então, nós sabemos que as plantas necessitam do sol. Como eu falei no slide passado, anterior, né? Que a natureza, um depende do outro, ok? Dela morena que me torará deixei a... O ser humano tem a capacidade de pensar, igual essa garotinha está aqui tentando montar o monta-monta. Tem a capacidade de estudar, igual essa outra adolescente que está estudando, né? Respondendo suas atividades. O ser humano tem capacidade de conversar, né? Assim como esses dois coleguinhas estão conversando. E também tem capacidade de brincar, né? Igual essas crianças que estão também brincando. Então, todos os seres vivos, eles passam por várias fases da vida, né? E nós podemos variar isso de acordo com a sua espécie e com o ambiente em que vive, ok? Então, o ser humano também, ele nasce, cresce, reproduz e morre, né? Então, o ciclo da vida do girassol e do pato, na página anterior, também acontece com o ciclo também de vida do ser humano, das fases do ser humano, também da mesma forma, nasce crescendo, se reproduz, envelhece, né, e morre.
Então, essas são as fases, né, do ser humano. O ser humano, ele tem essa capacidade que os animais, as plantas não têm, né? Que é essa capacidade que eu acabei de falar para vocês de pensar, de estudar, de conversar, de brincar, né? São essas capacidades que os seres humanos têm, ok? Então, vamos prosseguir com a nossa aula. Porque eu tenho Joãozinho para ser meu. Muito bem, prosseguindo com as fases da vida, né, que eu falei para você no início, lá no slide passado, que os seres humanos, eles também ocorrem com o mesmo ciclo de vida do girassol e do pato, lá que eu mostrei para vocês. Então, eu trouxe aqui essa imagem, que também está no livro de vocês, na página 346, e aqui mostra para vocês a fase de vida de um ser humano. Aí aqui está um bebezinho, tá? Depois ele cresce, fica uma criança e vai para a adolescência, né? Juventude, entra na fase adulta e depois envelhece. Então, nós temos aqui essas fases, né? A infância tem início com o nascimento e acaba aproximadamente aos 12 anos, quando começa a adolescência. A adolescência é uma fase de muitas mudanças no corpo e nos sentimentos. Nela também ocorrem várias descobertas. Depois da adolescência, tem início a fase adulta. Nessa fase, a pessoa já tem sua personalidade, seus gostos mais definidos. O corpo também está totalmente formado e maduro para que ocorra a reprodução. É nela que passamos grande parte da nossa vida. No Brasil, idosos são todos os seres humanos acima dos 60 anos de idade. Podemos chamar essa fase de terceira idade ou melhor idade. Então, aqui no Brasil, né, a pessoa que já tem a partir de 60 anos são considerados idosos, ok? Então, essas são as fases da vida, ok? Nasce, cresce, reproduz, envelhece e assim sucessivamente. Então, alunos, essas são algumas partes principais, né, da fase da vida do nosso assunto sobre seres humanos, seres vivos, ou seja. O galo foi de calça e a galinha de avental. E aqui eu trouxe uma atividade bem fácil de fazer, né? Eu escolhi aqui uma planta. E nessa atividade você não vai precisar nem de lápis, nem de nada, né? Porque está só no vídeo, não está impresso, não está em folha, não está no livro, está só aqui no vídeo. Então, eu quero que você só olhe para essa imagem, tá? E eu gostaria que você enumerasse, você vai falar a numeração de 1 a 4 em ordem, tá? Conforme for acontecendo aqui a reprodução dessa semente, certo? Você vai enumerar corretamente as fases desse crescimento dessa semente, tá? Então, você vai falar aí para o papai, para a mamãe vai te direcionar, saber se você acertou ou não. Aí você vai enumerar essas 4 imagens de uma forma correta, tá? De 1 a 4, né? Começando do início da sua reprodução, tá ok? Então, essa atividade você vai fazer oral mesmo, só falando para a mãezinha aí ouvir ou o paizinho, tá ok? Eles vão te direcionar, tá ok? Eu tenho certeza que você vai acertar, fazer a numeração correta dessa atividade, ok? Entrarás na obra e fica. Muito bem! Até a próxima aula, alunos! Beijos da tia Andréia! Tchau, tchau! Vai fazendo chique, chique até chegar no Ceará.